Olá, continuando a leitura do livro A Bela e a Fera, Perdida em um Livro. Capítulo 19. Bela socou o travesseiro. Ela esfregou, amassou e moldou o pobre travesseiro até finalmente deitar-se novamente. Quando não adiantava o que fizesse, ela não conseguia dormir. Suspirou, virou de lado, e assim naquela posição ela podia ver as janelas, na parede mais distante do seu quarto, e a lua, tão solitária e distante, brilhando no céu noturno. Questionou se a lua se sentia tão solitária quanto ela. Bela sabia o que lhe causava tanta sensação de solidão. Contar a Zipe sobre Villeneuve, Agatha, Padre Robert e, acima de tudo, sobre o seu amado pai Maurice, costumava se esforçar ao máximo para não pensar nele. Também era doloroso. No entanto, naquela noite, não importava quanto tentasse afastar as lembranças de seu pai e da sua vida feliz, onde viviam juntos. Elas inundavam seu coração. Bela apreciava todas aquelas lembranças, porque nelas ela e seu pai estavam juntos outra vez. Mas elas também o torturavam, afinal, faziam-no lembrar de algo que ela não conseguia aceitar, que nunca mais voltaria a vê-lo. Bela tinha feito um acordo, uma barganha terrível, e agora precisava cumprir a sua parte neste acordo. E tudo porque seu pai havia escolhido uma rosa do jardim da fera para ela. Por que não pediu uma margarida, um girassol, um cravo? Ela suspirou de arrependimento. Se eu tivesse pedido outra flor, não estaria aqui. Bela se lembrou muito claramente daquele dia. Seu pai havia ido ao mercado em uma cidade vizinha para vender algumas belas caixas de música que ele fabricava. Elas eram feitas para se parecer com castelos, catedrais, palácios. Cada caixa de música era única e envolvia horas de trabalho árduo. Ela lembrava o cuidado que ele havia tido para pintar de dourado uma miniatura de Versalhes com um pincel e uma lupa. Lembrou-se do pai moldando os vidrais de uma pequena Notre-Dame com um cortador com ponta de diamante. O que gostaria que eu lhe trouxesse de presente? Ele perguntou a Bela antes de partir, com a carroça já atrelada a Philip. Apenas uma rosa, papai. Ela respondeu, ciente de que ele não tinha dinheiro para gastar com presentes. Bela estava estendendo a roupa quando Philip voltou para casa sem a carroça e sem o seu pai. Leve-me ao papai, disse ela ao cavalo, aterrorizada pela possibilidade de seu pai ter sofrido um acidente ou ter sido atacado por ladrões. Philip a levou pela floresta até um castelo antigo, no fundo de uma mata escura. Ela desceu do cavalo bem na frente da entrada e chamou pelo dono da propriedade, mas ninguém respondeu. Corajosamente entrou no castelo à procura de seu pai e finalmente o encontrou, preso em uma torre. Papai! Ela gritou quando o viu, colocando a mão entre as barras de sua cela. Bela, é você mesmo? Ele disse apertando a mão da filha. Como me achou? Bela, você deve sair daqui imediatamente. Este castelo está vivo. Vá embora logo, antes que ele a encontre. Naquele momento, a fera apareceu, gritando furioso diante de Bela. No início, ela sentiu medo, mas logo se recompôs e foi até ele, exigindo que libertasse seu pai. Quando a fera se recusou a soltá-lo, ela se ofereceu para ficar em seu lugar. Maurício estava muito doente e Bela havia lhe prometido que daria um jeito para que ele pudesse ir embora dali, pois sabia que não podia deixá-lo preso naquela torre. A fera concedeu o pedido a Bela e Maurício foi libertado. Essa foi a última vez que viu seu pai.
Pensava nele 100 vezes por dia ou até mais. Preocupava-se com ele 100 vezes por dia e sentia sua falta. Eles sempre tiveram um ao outro, mas agora ele estava sozinho. Quem cuidaria dele? Quem daria seu café da manhã exatamente como ele gostava? Quem faria com que ele usasse seu suéter de lã quando começasse a esfriar? As lágrimas surgiram novamente, exatamente como havia acontecido quando ela contara a Zip sua história de ninar. Desesperada por distrair-se, sentou-se na cama e se descobriu. Calçou um par de chinelos quentinhos, vestiu um hobby de lã e caminhou até as janelas. Formas semicongeladas decoravam os vidros. Havia começado a nevar depois que ela e a fera voltaram da patinação, e uma espessa camada branca brilhava à luz da lua. Enquanto olhava a noite infernal, o enorme relógio de pêndulo que ficava no andar de baixo começou a badalar. Suas batidas, profundas e dolorosas, ecoavam pelo castelo. Meia-noite. Bela disse quando terminaram as batidas. Tenho que dormir um pouco. Olhou para a cama, sem esperança, sabendo muito bem que ficara apenas enrolando de um lado para o outro. Em sua casa, quando ela não conseguia dormir, seu pai sempre fazia uma bebida quente e a deixava ler à luz das velas até que o sono vencera. Uma xícara de leite quente é exatamente isso que eu preciso, pensou ela. Isso e um bom livro. Bela acendeu a vela em seu criado mudo, aproximando o pavio das brasas incandescentes em sua lareira. Depois saiu do quarto, tendo cuidado de caminhar suavemente para não acordar ninguém. As brasas ainda brilhavam no coração da cozinha. O calor que produzia era acolhedor. Uma panela de ferro fundido com a aveia que comeram pela manhã descansava sobre as brasas, lentamente cozinhando o cereal durante a noite. Uma grande tigela de massa de pão, coberta com pano, havia sido colocada na mesa de madeira para a massa crescer. Cestas de frutas com maçãs e pera estavam sobre a mesa, prontas para serem utilizadas na produção de tortas e compotas. Bela adorava o aconchego da cozinha. Era seu lugar favorito no castelo depois da biblioteca. Todos dormiam profundamente e ela não queria acordá-los. Então aqueceu o leite em uma pequena panela sobre as brasas, cuidando para não incomodar Zip e Madama Samovar. Pegou uma caneca, serviu-se de leite quente e adicionou uma colherada de mel. Depois de lavar a panela, guardá-la, seguiu para a biblioteca, a caneca em uma mão e a vela na outra. Estava frio e escuro, mas havia madeira na lareira. Bela usou a vela para acendê-la e, poucos minutos, o ardente fogo começou a aquecer o ambiente. 2 cadeiras confortáveis estavam de frente uma à outra e havia uma pequena mesa baixa entre elas. Aquele era um recanto de leitura muito convidativo. Tudo o que eu preciso agora é de um livro. Ela desejou poder visitar nunca mais, mas não sabia ao certo se o tempo do livro era o mesmo do tempo real, e não seria muito elegante bater na porta da condessa no meio da noite. Pegando uma vela mais uma vez, abriu caminho por uma fileira de estantes e quase tropeçou em um livro aberto no chão. Ela curvou-se para ver que livro era. Terríveis Piratas do Alto Mar. Ela pôde ler na capa. Contos de outrora. E uma edição de fábulas de Esopo estavam ao seu lado. Zip. Como a maioria das crianças, ele era bom em tirar as coisas do lugar, mas não era bom em guardá-las. Bela colocou o livro de piratas e de contos de Perrault de volta à prateleira. Ela estava prestes a guardar o livro de fábulas quando fez uma pausa, cativada por uma linda capa que tinha a imagem de um leão com a capa ensanguentada e um homem que acariciava a criatura em sofrimento. Antrocles, murmurou ela. A história do escravo fugitivo e do leão
que ele ajudara era uma das suas fábulas favoritas. Era uma das fábulas que seu pai costumava ler para ela. Seus olhos focaram na imagem, na expressão corajosa de Andrócles e na expressão de agonia do leão. Neste momento, as palavras de Zip voltaram à sua mente. Ele é do jeito que é porque também sente muita dor. Assim como o leão, murmurou a Bela. Zip, você é um gênio. A Bela se levantou empolgada. Acabara de encontrar uma maneira de fazer a fera conversar com ela. Talvez até responder a algumas das suas perguntas. Às vezes as palavras não eram suficientes. Isso porque elas são racionais. Mas uma história, uma em que as palavras estivessem amarradas tão lindamente com a pérola de um colar. Isso tocaria o seu coração. E se Bela pudesse tocar o coração de Fera, talvez pudesse fazê-lo se abrir com ela. A jovem levou o livro até perto da lareira com a intenção de relê-lo. Já tinha um plano. Encontraria-se com a Fera na manhã seguinte, o que lhe daria tempo suficiente para resolver sua ansiedade. Perguntaria se ele já conhecera a história de Andrócles. Entretanto, ao se aproximar da lareira, viu que não precisava esperar até a manhã seguinte para colocar seu plano em ação. A fera estava de pé, na porta da biblioteca, vestindo seu roupão e segurando um castiçal, com uma expressão bem preocupada. Fim do capítulo.